Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e esse é o quarto vídeo de uma sequência de 6 vídeos a respeito de O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Hoje a gente começa a falar do segundo volume, que é o volume mais extenso. Então vão ser 3 vídeos sobre o segundo volume, intitulado A Experiência Vivida. A gente vê no primeiro volume que Beauvoir vai explicar quais foram os caminhos históricos, sociais da subordinação da mulher, e aí nesse volume ela vai projetar um certo futuro. Ela já começa a pensar se as mulheres já se percebem reconhecedoras do seu legado de opressão, né, das suas dificuldades. Quais são então as dificuldades que ainda fazem com que elas ainda estejam muito presas a essa condição feminina. Então, na introdução do segundo volume, ela vai falar que já houveram alterações muito importantes e principalmente as mulheres já percebem a existência dessas alterações, mas a mulher ainda está muito atrelada a instituições como o casamento, por exemplo, que é o principal caminho da subordinação feminina. Mas, ao mesmo tempo, a mulher já reconhece esse passado, que é o seu legado, e também já tenta projetar um novo futuro. É no segundo volume que está a célebre frase da Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Eu vou ler o parágrafo no qual ela fala sobre isso. Então o parágrafo é iniciado com: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como o outro. Então, conforme a gente viu no primeiro volume, essa expressão, o outro, ela vai ser recorrente no texto da Beauvoir. Então ela vai mostrar nesse texto quais foram esses caminhos que tornaram essa fêmea humana nesse o outro. O que faz com que a mulher seja de fato uma mulher. Justamente porque as coisas que fazem com que a mulher seja considerada socialmente uma mulher vão ser justamente as coisas que vão fazer também com que elas sejam oprimidas, a famosa feminilidade. Ela começa falando desde o momento da infância e ela vai mostrar que até mais ou menos os 4 anos as crianças ainda não têm muita percepção dessa diferença sexual. Então as crianças vão sentir prazeres nas mesmas coisas e vão fazer mais ou menos as mesmas coisas, mas ainda não há nada muito significativo que faça com que meninos e meninas sejam colocados em lugares diferentes. Quando vai passar essa fase, vão acontecer as primeiras diferenciações. Primeiro que o menino ele começa a ser podado em relação às suas emoções, aos seus sentimentos, ao seu choro. Isso vai ser extremamente significativo, porque era uma coisa que não acontecia muito anteriormente, mais ou menos ali nos 4 anos, e de repente esse menino começa a ser podado em suas expressões, ao mesmo tempo ele começa a ser celebrado em suas atitudes mais masculinas, nas expressões de suas masculinidades. E aí ele vai perceber e vai começar a caminhar para esse lado, que ele é o lugar onde ele vai perceber que os pais, que as pessoas ao seu redor celebram, têm orgulho dele, estimulam para que ele desenvolva. E aí é o momento em que ele vai começar a sentir orgulho também de seu pênis, porque ele vai perceber muito imediatamente que essa relação entre as coisas às quais eles são estimuladas, essa manifestação da masculinidade, tem a ver com o seu pênis, a celebração de seu pênis, inclusive. Muitas vezes as famílias vão começar a celebrar a existência desse pênis do menino de uma forma muito direta. Vão falar sobre, vão comentar, e aí o menino vai perceber e ele vai incorporar essa atitude. A menina, muito pelo contrário, ela não tem ninguém que celebre seus órgãos genitais, então ela vai perceber que há uma diferença, o modo como o menino é tratado em relação às ações, em relação ao seu comportamento e também em relação ao seu órgão genital. E a menina vai perceber, assim como o menino também percebe, que tem uma diferença importante acontecendo. Então, enquanto o menino é estimulado sempre à ação, ao subir em árvore, a brincar de carrinho, a coisas que os levem a agir, a menina é sempre estimulada à quietude e também ao maternar. A menina, quando ela começa a ganhar bonecas, ela começa a ser verdadeiramente educada socialmente. Uma coisa importante que Beauvoir fala desse desenvolvimento da criança é o modo como a autoridade da mãe é percebida. Nos primeiros anos, a criança ela vai acreditar
que a mãe ela tem mais autoridade que o pai, justamente porque muitas vezes, na maioria das vezes, é a mãe que está mais cotidianamente ali com ela, que é as mães que dão as ordens mais incisivas, e quando o pai chega em casa, há uma celebração de sua chegada, então ele vai achar que a mãe ela tem uma autoridade muito maior do que a do pai, mas isso não vai durar muito, porque vai chegar um momento em que a criança vai perceber que, por mais que o pai não esteja tão presente em casa quanto a mãe, a autoridade dele é justamente a que vai se fazer mais sentida. Vovó fala, se a autoridade do pai não é a que faz se sentir mais cotidianamente, é entretanto a mais soberana. Da mesma maneira, as histórias que são contadas nesses primeiros anos da infância, eles são uma verdadeira exaltação a esse homem, a essa masculinidade. São histórias escritas majoritariamente por homens e que celebram o masculino, enquanto que as histórias que tratam de meninas e de mulheres são essas histórias que vão estimular essas meninas a falta de ação, a quietude, a passividade e a sempre esperar o homem que venha fazer as coisas por ela. E aí ela vai trazer então vários exemplos literários que vai mostrar como que as referências para meninos e meninas na literatura, né, elas são diferentes, e isso é muito importante para formar o modo como a menina se enxerga e como o menino se enxerga. Apesar dessas diferenças já começarem a ser percebidas ainda na infância, a Beauvoir vai falar que é quando chega na juventude que essas diferenças elas vão se instalar e elas vão ser verdadeiramente percebidas pelos jovens. Então ela começa dizendo que isso pode ser percebido na maneira com a qual o jovem espera um parceiro ou uma parceira. Então a menina, a jovem, ela vai esperar por um parceiro que seja forte, que seja capaz, que seja pleno de realizações, enquanto que o menino, o jovem, ele vai esperar por uma mulher que reproduza os ideais da feminilidade. Então quando você fala para o jovem se ele vai ter uma mulher que sabe fazer tal coisa, que sabe cozinhar, que sabe limpar bem a casa, que sabe fazer tais coisas, você está dando um destino para esse jovem esperar por uma mulher que saiba reproduzir os ideais da feminilidade, enquanto que a mulher ela é estimulada a esperar por um protetor, vamos dizer assim. Nesse momento também, na juventude, que as adolescentes vão se afastar dos esportes, enquanto que na infância ela conseguia competir em pé de igualdade com os meninos. Quando chega na adolescência, o aspecto da força física ele vai ser muito celebrado entre os jovens. Então, por conta disso, como a mulher, como a jovem não vai ter a mesma força física, ela acaba que ela é condicionada a se afastar dos esportes e também a tomar mais cuidado com a sua postura, com o modo como ela se comporta. Então, por conta disso, ela vai se afastar dos esportes. Também na juventude, Beauvoir aponta que a menina ela se afasta de uma vida intelectual. Quando ela chega numa certa idade, ela vai ser estimulada aos cuidados com a casa, muito mais que o homem, muito mais do que o jovem. Então, por conta disso, ela vai ter uma carga de atividade sempre muito maior do que esse jovem. Então, enquanto ele chega da escola, vamos dizer assim, e pode se dedicar à sua vida intelectual, a jovem, quando ela chega em casa, ela ainda tem outras coisas para fazer e que vão ser sempre muito cansativas e que por conta disso ela não consegue dedicar o mesmo tempo que o jovem. Um aspecto muito abordado por Beauvoir e que vai ser muito importante para a gente compreender também a relação da mulher adulta é a relação da mulher, da jovem com o próprio corpo. Então, Beauvoir vai dizer que a jovem ela começa a ser estimulada a se preocupar muito com o seu corpo, muito mais do que o jovem, e que isso vai ser fundamental para a sua subjetividade, para o modo como ela se compreende, justamente porque é como se ela se exercesse, como se as suas ações, como se o seu comportamento e como se as suas realizações partissem única e exclusivamente do seu corpo. Então ela se projeta no seu corpo, ela se volta para o seu corpo, que é justamente por meio dele que ela vai se realizar. Enquanto que o menino, o jovem, ele é estimulado a fazer, a construir, a menina ela é estimulada a se preocupar muito com o seu corpo, como se esse fosse o centro das suas realizações. Ela também fala sobre a ideia de que a jovem ela vai ser uma figura que vai estar sempre dividida, né? Depois ela fala sobre isso, sobre a mulher também, mas ela vai dizer que a jovem vai estar sempre dividida, porque enquanto o jovem ele busca alguém, uma mulher, para ser a sua companhia,
a mulher vai buscar alguém que seja pleno de realizações, como se fosse por esse sujeito que ela fosse desenvolver, como se ela fosse realizar alguma coisa importante. O aprendizado sobre o que é ser uma mulher, contudo, ele não acaba quando a jovem termina a sua juventude. Vovó vai dizer que ela vai passar por um momento extremamente importante na formação dessa ideia, né, de sua feminilidade, que é a passagem pela iniciação sexual. Ela vai dizer que esse momento é delicado para homens e mulheres, mas ele é muito significativo e muito importante para a mulher, que muitas vezes ele vai ser imbricado de traumas. Primeiro que o homem, como a gente já falou lá atrás, ele vai ter a passagem dele vai ser um pouco mais simples. Esse prazer pro jovem, ele é autoerótico e ele vai precisar transcender isso para uma outra pessoa em sua iniciação sexual. Então ele deixa de ser autoerótico e ele passa a ser heteroerótico. A jovem vai ter duas alterações. Uma que é essa passagem do autoerótico pro heteroerótico, mas ela também vai precisar fazer uma alteração muito importante, que é a alteração do prazer clitoridiano para o prazer vaginal. Então ela se estimulava ou ela sentia um prazer clitoridiano anteriormente, e quando ela inicia a sua vida sexual, o centro do seu ato sexual, vamos dizer assim, começa a ser a vagina. Então esse momento ele pode ser muito traumático e muito sofrido para essa jovem. Não somente esse aspecto biológico, mas o aspecto social também vai ser muito importante, porque o sexo para a mulher, para a jovem, ele vai ser cercado de tabus, e isso também vai fazer com que muitas mulheres tenham muita dificuldade nessa introdução à iniciação sexual, justamente porque ela vai carregar todos esses tabus com ela. Então a mulher ela vai passar por um momento que às vezes é muito sofrido, justamente porque ela precisa lidar com todos esses tabus que não são construídos da mesma maneira para o homem. O início da vida sexual, então, faz com que muitas mulheres desenvolvam neuroses, e por várias razões. Por todas essas razões que a gente já falou, que podem ser extremamente traumáticas, mas também porque muitas vezes esse início da vida sexual ele é marcado por violências. E essas violências, como ela vai citar vários exemplos no livro, ela cita muitos exemplos de mulheres que tiveram vários problemas, que desenvolveram várias neuroses, porque essa iniciação à vida sexual foi desenvolvida de maneira traumática. Então ela vai dizer que a mulher muitas vezes ela vai desenvolver um papel dentro do sexo muito passivo, porque é o modo como se espera que ela se comporte na sociedade, e vai ser o modo como ela vai se comportar também no ato sexual. Mas a mulher que desenvolve e que se encaixa, vamos dizer assim, nesse lugar da mulher passiva, também não vai ser uma mulher que vai estar contente, porque ela vai estar frustrada como esse sujeito, como esse indivíduo ativo. Então, nem a que não se encaixa vai estar bem, vamos dizer assim, mas a que se encaixa dentro desse papel da passividade também não vai encarar isso tão tranquilamente, porque ela vai sentir essa falta. Depois ela vai tratar da lésbica e vai falar bastante de como a sociedade tem dificuldade para lidar com a homossexualidade feminina, justamente porque a sociedade vai partir majoritariamente desse referente do masculino feminino. Então, quando a sociedade se depara com a homossexualidade feminina, vai tentar explicar isso por meio da questão dos níveis de hormônio, mas Beauvoir é muito taxativa em dizer que nenhum destino biológico explica, né, a existência da lésbica. Então a gente precisa tentar entender isso à luz das questões sociais, à luz das questões culturais. Para Beauvoir, os problemas da sociedade com a questão da mulher lésbica é justamente porque essa mulher ela é entendida como essa mulher que não aceita esse lugar da passividade. Como ela não aceita esse lugar da passividade, ela vai ser extremamente mal vista pela sociedade, que quer que essa mulher esteja naquele lugar social que foi desejado, que foi projetado para a mulher. Inclusive ela vai falar nas manifestações, no modo como as lésbicas se manifestam, e aí ela vai tratar do que ela chama de lésbica viril, que é o que a sociedade fala da lésbica que quer se comportar como homem. Então sempre que a sociedade se depara com essa lésbica que não reproduz, mesmo sendo lésbica, não reproduz esses certos ideais da feminilidade, no aspecto da roupa, no aspecto da aparência, do comportamento, então ela vai dizer, a sociedade vai dizer que esta mulher está tentando se comportar como homem, como se essa posição de dominação, essa posição de poder, ela é tão direito do homem que qualquer mulher que tente se aproximar dele está tentando se comportar como homem. Sobre a lésbica, Beauvoir vai falar ainda que qualquer sofrimento, qualquer dificuldade, angústia, qualquer trauma
que essa mulher tenha vai ser associado naturalmente ao fato de ela ser lésbica. Então, pelo fato de ela ter certo trauma, necessariamente isso acontece pelo fato de ela ser lésbica. Mas Beauvoir diz que qualquer que seja a nossa condição humana, qualquer que seja o nosso caminho, qualquer que sejam as nossas escolhas, essas escolhas, esses caminhos, eles vão ser naturalmente permeados por traumas, por dores, por angústias, por sofrimentos. Bom, essa foi nossa discussão sobre a primeira parte do segundo volume, Formação. Eu peço para vocês se inscreverem, para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo. Até mais!